Esta é a sexta e última palestra de uma série de palestras sobre o método dos mínimos quadrados, com ênfase em variâncias e covariâncias. Estas palestras são baseadas no livro Método dos Mínimos Quadrados com Formalismo Matricial e no blog aqui citado. Nessa palestra, nós vamos discutir alguns desenvolvimentos adicionais do método dos mínimos quadrados, ainda que superficialmente, mas de qualquer forma são alguns aspectos interessantes e certamente importantes. Um aspecto interessantíssimo é que quando há duas grandezas correlacionadas, a covariância entre elas não é nula, a medida de uma altera o valor a ser adotado para outra dessas duas grandezas. Outro aspecto é como incorporar um dado perdido em um ajuste. Nós fazemos um ajuste qualquer de parâmetros ou de função e um dado posterior insuficiente para fazer o mesmo ajuste pode ser incorporado. Como fazer isso? Vínculo entre parâmetros é outro aspecto que nós vamos discutir. E, finalmente, média de dados correlacionados. Vamos ao primeiro ponto. Medida de uma grandeza altera o valor a ser adotado para outra grandeza com a qual ela seja correlacionada. Por exemplo, suponha que A e B tenham sido medidos, obtendo-se os valores 10,0 e 20,0, respectivamente, e a matriz de covariância desses dois valores é essa que aparece aqui. A covariância entre os resultados de A, que é 10,0, e B, que é 20,0, é 8. E as variâncias ambas são iguais a 10. Suponha que, posteriormente, uma medida independente de B forneceu o valor 25,0 com variância também igual a 10. Ou seja, nesse momento nós estamos com três valores. O valor para a grandeza A, 10,0, e os valores 20 e 25 para a grandeza B, ambas com variância também igual a 10. Que o valor adotado de B deve ser alterado como consequência dessa segunda medida é óbvio. O que não é óbvio é o fato que, ao se alterar o valor adotado de B, necessariamente temos que alterar o valor adotado de A. Vamos colocar isso aí dentro do esquema do método dos mínimos quadrados. Vejam. Os dados experimentais aparecem nesse primeiro vetor, 10, 20 e 25. A matriz de covariância é essa matriz escrita aí, é a matriz de covariância de A e B da primeira medida, 10 e 8 na primeira linha, 8 e 10 na segunda linha. O elemento 3, 3 dessa matriz é a variância da medida de B, a segunda medida de B. E, colocado dentro do esquema do método dos mínimos quadrados, aparece essa equação à direita. O vetor 10, 20 e 25, A0 e B0, que são os parâmetros que queremos conhecer, e a matriz de planejamento. A matriz de planejamento diz o seguinte: 10 é o resultado da medida de A0, 20 é o resultado de uma medida de B0 e 25 um segundo resultado da medida de B0. Portanto, esse problema está totalmente dentro do quadro do método dos mínimos quadrados. O resultado é obtido a partir do uso das equações do método dos mínimos quadrados, conhecendo a matriz de planejamento X, os dados experimentais, a matriz de covariância, aí aparece o resultado. O valor adotado para A é 12,0, não mais 10. E o valor adotado para B é 22,5, simplesmente uma média entre 20 e 20,5.
A matriz de covariância desses novos valores de A e B aparece aí à direita. Como se pode perceber, a variância de A, que na primeira medida era igual a 10, quando adicionada a nova informação sobre B, passou a ser reduzida para 6,8, ou seja, houve uma redução do desvio padrão de A por causa da nova medida de B. Ou seja, a nova medida de B não apenas alterou o valor a ser adotado para A, como também reduziu o seu desvio padrão. E, evidentemente, a nova medida de B alterou o valor a ser adotado para B e reduziu também o seu desvio padrão. Evidentemente, o valor adotado para B foi alterado, idem para o seu desvio padrão, mas menos evidente, o valor adotado para A e também o seu desvio padrão são alterados como consequência de uma nova medida de B. Esse exemplo ilustra o fato que nós devemos preservar não apenas as variâncias e os desvios padrões, mas como também as covariâncias entre os dados experimentais. Incorporando um novo dado aparentemente insuficiente para resolver o problema, há um ajuste. Suponha que nós tenhamos obtido parâmetros A e B ajustados para uma função do y é igual a A mais bx. Os valores adotados de A e B aparecem aí, ATIL e BTIL, e a matriz de covariância desses parâmetros. Sigma ao quadrado de A, que é a variância em A, sigma ao quadrado de B, que é a variância em B, e a covariância entre A e B, desse hipotético ajuste, aparece aí na forma ρ vezes sigma A, sigma B. Esse ρ que aparece aí é o coeficiente de correlação entre A e B. É apenas uma maneira de escrever a covariância entre duas grandezas. A covariância, escrita dessa forma, é o sigma A vezes o sigma B, os desvios padrões, e ρ, que é o coeficiente de correlação entre as duas grandezas. ρ é uma grandeza que varia entre -1 e +1. Bom, então o que nós temos? Valores ajustados para A e B e a matriz de covariância de A e B. E não temos mais os dados originais que permitiram ajustar A e B. Entretanto, um novo dado experimental, x, y e sigma, onde sigma é o desvio padrão do y, é obtido. Evidentemente, um par xy é insuficiente para fazer qualquer tipo de ajuste de uma função com dois parâmetros. Se nós tivéssemos os dados originais ainda em mãos, nós poderíamos adicionar esse novo dado, x e y, e refazer o ajuste. Mas não temos mais, só temos os resultados do primeiro ajuste, ATIL, BTIL e sua matriz de covariância. Nós podemos colocar esse problema dentro do quadro dos mínimos quadrados, como aparece aqui embaixo. O vetor de dados, essa matriz coluna mais à esquerda, ATIL, BTIL e Y, ele é o vetor de dados como qualquer outro. ATIL é um valor experimental, BTIL é também um valor experimental, resultados de ajuste, mas são valores experimentais, e Y, o novo dado. A0 e B0 são os parâmetros a serem estimados, e a matriz de planejamento é essa que aparece aí, 10, 01 e 1x. Ou seja, explicitando o produto matricial, ATIL é igual a A0 mais o erro 1, BTIL é igual a B0 mais um erro 2,
E y é A0 mais x vezes B0 mais um erro 3. E a matriz de covariância aparece aí à direita. É a matriz de covariância original entre A e B e uma variância desse novo dado, que é o sigma ao quadrado, que é o elemento 3,3 dessa matriz. A última coluna dessa matriz tem os dois elementos iniciais igual a zero, assim como a última linha tem os dois primeiros elementos iguais a zero, porque nós estamos supondo que esse novo dado experimental é totalmente não correlacionado com os resultados e os dados anteriores. Então, a covariância entre esse novo dado e os parâmetros atil e betil, essas covariâncias são nulas. Vínculos entre parâmetros. Vamos fazer o seguinte exemplo. Os três ângulos internos de um triângulo, digamos θ1, θ2 e θ3, são medidos, sendo que os resultados são y1 com incerteza σ1, y2 com incerteza σ2, y3 com incerteza σ3, e nós queremos impor a condição que a soma desses valores ajustados para o triângulo seja 180 graus. y1 mais y2 mais y3, que são os valores medidos, podem não somar a 180 graus, mas nós queremos impor que essa soma seja 180 graus, ou seja, nós queremos fazer um ajuste com um vínculo. Um procedimento geral é ajustar os parâmetros para θ1, θ2 e θ3 e impor o vínculo na forma de uma equação de vínculo. Fazendo assim, nós obtemos uma expressão geral para vínculos lineares entre os parâmetros. Uma forma geral de escrever a relação de vínculos lineares entre os parâmetros é esta aqui. AJ são os parâmetros a serem ajustados e G e J são valores numéricos conhecidos exatamente. E M é a quantidade de vínculos entre os parâmetros. Então, os vínculos entre os parâmetros, impor a condição de um parâmetro é igual a um outro parâmetro, a soma de vários parâmetros é igual a um certo valor constante, ou qualquer outra combinação linear, essas coisas podem ser estabelecidas na forma de equações de vínculo. Por exemplo, no caso do triângulo, só há um vínculo, R, que é a condição de vínculo, é 180 graus. E todos os valores de G são iguais a 1. Ou seja, só tem também uma equação de vínculo. Então, o que isso quer dizer é que os parâmetros ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3 têm como soma igual a 180 graus. Os valores de G são todos iguais a 1. Existe apenas um vínculo e o único valor de R é 180. A equação geral de vínculo pode ser escrita dessa forma. G vezes A é igual a R. E a solução do método dos mínimos quadrados aparece aqui. Não vamos demonstrar isso. É possível de se demonstrar que o valor de atil obedece a essa expressão aí. É um produto de matrizes e essas matrizes H, B e C estão definidas abaixo. Então, em um problema de ajuste em que há vínculo entre os parâmetros, ou que nós queremos impor que os parâmetros ajustados obedeçam a certos vínculos, e esses vínculos podem ser escritos de forma linear, relações lineares entre os parâmetros, então o método dos mínimos quadrados leva a essa estimativa, e essa estimativa atil
é tão boa quanto qualquer estimativa do médio dos mínimos quadrados, desde que os dados sejam não tendenciosos. Vamos fazer o exemplo do triângulo. Suponha um triângulo onde três valores, y, y2 e y3, para os seus ângulos foram medidas, como sendo 48 graus, 41 graus e 90 graus, e 94 graus. A soma desses ângulos é 180 graus, ou seja, as medidas dos ângulos não forneceram uma soma igual a 180, simplesmente porque há incertezas e as incertezas podem afetar, como afetam, os resultados experimentais. Vamos supor que todos esses dados experimentais, 48, 41 e 94, tenham desvios padrões iguais e que não haja covariância entre eles. Nesse caso, a equação de vínculo, o G, aquela expressão G da equação de vínculo, é apenas um vetor linha 1, 1, 1, que vai corresponder à soma dos três ângulos. O R é uma matriz que tem um único elemento, 180 graus, que é a condição que nós queremos impor. E o vetor Y é esse aí, 48, 41 e 94, com essa matriz de covariância. Aplicando as condições de vínculo, os valores ajustados passam a ser 47 graus, 40 graus e 93 graus. A soma é 180 graus, obedecendo à equação de vínculo. O interessante é que as variâncias, quando o vínculo é imposto, elas são reduzidas. Então, a matriz de covariância, que era uma matriz com diagonal com 1 na diagonal, ou seja, todas as variâncias eram iguais a 1, ela foi reduzida, as variâncias foram reduzidas para 0,67, por causa da imposição da condição de vínculo, mas surgiram covariância entre os valores, novos valores que obedecem ao vínculo. Então, as variâncias foram reduzidas para 0,67, mas todos os valores agora obtidos, 47, 40 e 93 graus, passaram a ter covariâncias uns com os outros. A questão é, vale a pena impor vínculos? Depende. As incertezas diminuem, mas surgem correlações, ou as correlações são alteradas. No caso do triângulo, se o que nós queremos é apenas o valor de um dos ângulos, certamente vale a pena impor a condição de vínculo. A condição de vínculo melhora a medida de um dos ângulos, e se é apenas um que nós estamos interessados, o vínculo melhora a precisão. Então, saber se vale ou não a pena impor a condição de vínculo depende de cada caso. Média de dados correlacionados. Considere uma situação na qual temos N dados correspondentes a medidas de uma mesma grandeza, y1, y2, etc., yn. Para simplificar, vamos supor que todos os dados tenham o mesmo desvio padrão sigma. Caso os dados fossem não correlacionados, o valor a ser adotado seria a média simples deles, e o desvio padrão dessa média seria o desvio padrão dos dados dividido pela raiz quadrada do número de dados, raiz quadrada de n. Esse resultado nós já obtivemos anteriormente e é um resultado bastante familiar em física experimental. Entretanto, suponha que a matriz de covariância seja dada por essa expressão. A matriz de covariância tem um fator sigma ao quadrado comum a todo mundo, a todos os dados, que foi colocado em evidência, ou seja, a diagonal da matriz de covariância é um conjunto de valores, todos eles igual a sigma ao quadrado. E as covariâncias entre todos os dados são iguais a
ρ vezes sigma ao quadrado, onde ρ é o coeficiente de correlação. Repetindo, os dados experimentais, os N dados experimentais, agora são todos eles correlacionados. Eles podem ser todos correlacionados, por exemplo, por terem sido obtidos com o mesmo equipamento e o fator em comum, a correlação em comum, afeta todos os dados igualmente. Por isso que a correlação é igual para todos os dados. Ou seja, repetindo, várias medidas de uma mesma grandeza com o mesmo equipamento. Então, todas as variâncias são iguais a sigma ao quadrado e todas as covariâncias são iguais a ρ vezes sigma ao quadrado. O problema pode ser colocado dentro do esquema do método dos mínimos quadrados, escrevendo para cada um dos dados expressões desse tipo. Y1 é igual a Y0, que é o valor verdadeiro do dado, desconhecido, valor verdadeiro da grandeza medida, desconhecida, mais um erro. Y2 é igual a Y0, o valor verdadeiro da grandeza, mais um erro e assim por diante. A matriz de planejamento é formada pelos termos que multiplicam os parâmetros a serem ajustados. No caso, todos os parâmetros são iguais, são o próprio Y0. Então, a matriz de covariância é simplesmente uma matriz coluna com tantos números 1 quanto são a quantidade de dados. Quanto é a quantidade de dados. Então, fazendo as contas dentro do método dos mínimos quadrados, os nossos resultados aparecem aqui. O valor a ser adotado é uma média simples entre todos os dados experimentais, como seria se os dados não fossem correlacionados. Entretanto, a variância dessa média não é mais igual àquela que seria se os dados não fossem correlacionados. Neste caso, aparece na expressão da variância do valor adotado o termo de correlação ρ. Ou seja, a média de uma quantidade de dados medidas com um equipamento em comum, ele acaba tendo uma dependência com a correlação entre os dados, ou coeficiente de correlação entre os dados. Como no caso dos dados não correlacionados, repetindo, o valor adotado é a média simples deles. Isso não é surpreendente, porque afinal das contas, todas as variâncias são iguais, as variâncias de todos os YIs são iguais, e a covariância entre todos os dados também são iguais. Nessas condições, não seria esperado que um dado tivesse peso maior que os demais na estimativa do parâmetro. Ou seja, todos os dados têm o mesmo peso. Todos os dados têm a mesma covariância, uns com os outros, e todas as variâncias são iguais. Portanto, um dado não é melhor ou pior do que qualquer outro, e o valor a ser adotado, então, é, não surpreendentemente, a média simples dos dados. Entretanto, a covariância desse valor adotado tem alguns aspectos interessantes que vale a pena discutir. A variância do valor adotado é essa expressão ρ vezes n menos ρ mais 1, tudo isso vezes sigma ao quadrado dividido por n. Isso é, evidentemente, diferente de sigma ao quadrado por n, que seria o resultado se os dados não fossem correlacionados. Se ρ, entretanto, for igual a zero, a variância dessa expressão acima se reduz simplesmente a sigma 2 por n, ou o desvio padrão é sigma por raiz de n.
o que é esperado. E esse desvio padrão tende a zero quando n tende a infinito, o que também é esperado. Na medida em que nós temos uma infinidade de dados correspondentes a uma medida de uma mesma grandeza, e esses dados com desvios padrões iguais, a quantidade deles tende a infinito, a precisão vai sendo reduzida e, finalmente, ela tende a zero. Se ρ não é nulo, entretanto, mesmo que n tenda a infinito, a variância acaba sendo limitada por ρ vezes sigma ao quadrado. Ou seja, nessa expressão, se n tende a infinito, no numerador o termo menos ρ e mais 1 podem ser desprezados, comparado com o termo ρ vezes n. Então, o numerador se reduz a ρ vezes n, o denominador n, portanto, o resultado é a variância igual a ρ vezes sigma ao quadrado. Então, se forem feitas n observações de uma grandeza, todas elas correlacionadas umas com as outras, essa correlação ou essa covariância será o fator que limita a variância do resultado final. Um breve resumo sobre o método dos mínimos quadrados. O método dos mínimos quadrados deve ser usado sempre que as incertezas dos dados sejam conhecidas, ou todas elas sejam iguais. Também o método mínimo quadrado deve ser o método usado quando há uma relação linear entre os dados experimentais e os parâmetros a serem ajustados. Algumas características do método dos mínimos quadrados. O resultado, o parâmetro ajustado, é não tendencioso, desde que os dados a partir dos quais ele foi estimado ou eles foram estimados também sejam não tendenciosos, ou seja, podem flutuar em torno do valor verdadeiro, mas o valor esperado dessa flutuação é igual o valor esperado é igual ao valor verdadeiro da grandeza. Os dados não precisam obedecer a uma função densidade e probabilidade específica. Em particular, não precisam obedecer a uma gaussiana. E, inclusive, podem obedecer a distribuições diferentes. Um dado pode obedecer a uma distribuição gaussiana, o outro a uma distribuição de Poisson, o outro a uma distribuição uniforme, e assim por diante. Se a quantidade de dados for bastante grande, suficientemente grande, as funções densidades e probabilidade dos parâmetros ajustados tendem a gaussianas. Esse é o teorema central do limite. Não precisa haver uma relação funcional do tipo y igual a uma função de x. Ou seja, o método dos mínimos quadrados não é feito para ajustar funções. Ele é muito mais geral, ele funciona bem para ajustar parâmetros. Essa expressão muito usada, ajuste de função, é porque, de fato, estamos ajustando parâmetros dessa função. E, finalmente, uma última observação: as covariâncias são tão importantes quanto as variâncias, tanto para preservar as características estatísticas do dado experimental, como para usar resultados em ajuste
para combinar resultados obtidos em laboratórios diferentes, para relacionar grandezas diferentes, mas que são correlacionadas umas com as outras. Então, a covariância ou as covariâncias, assim como as variâncias ou os desvios padrões, devem ser preservados quando o resultado é apresentado. Bom, aqui acaba a série de 6 palestras sobre o método dos mínimos quadrados. Essas palestras foram bastante resumidas, o assunto foi bastante resumido para que coubesse em 6 palestras, e o assunto método dos mínimos quadrados pode ser explorado de forma bem mais ampla.